Experimentos em humanos têm uma longa história. Mesmo na antiguidade, governantes e médicos testavam métodos de tratamento sem se preocupar com o sofrimento dos sujeitos. No Antigo Egito, realizavam cirurgias em escravos. Na Grécia e Roma antigas, faziam experiências em gladiadores e prisioneiros, estudando a estrutura do corpo humano. A verdadeira escala dos experimentos em humanos começou na era medieval. Os governantes europeus sancionaram experimentos em criminosos condenados, justificando isso como uma necessidade científica. No entanto, a verdadeira desumanização dos sujeitos experimentais começou mais tarde, nos séculos XIX e XX. Os experimentos tornaram-se sistemáticos. Usar pessoas como material de pesquisa se tornou a norma. É disso que, mais precisamente, sobre os mais terríveis e os mais massivos, falaremos neste vídeo e tentaremos entender por que ignorar as normas de ética e o método científico é um caminho para lugar nenhum. Mas antes de mergulharmos na história, deixe um like e inscreva-se no canal. Com você, Cristiano Escuridão. De nada. Capítulo 1. Vivissecções. No século XX, quando a humanidade deu um salto tecnológico sem precedentes, junto com o progresso veio a desumanização. Uma pessoa deixou de ser uma pessoa. Ela se tornou material. No entanto, para entender melhor o que aconteceu, vamos mergulhar um pouco mais na história e descobrir de onde tudo começou. O século IV a.C. foi uma época de florescimento intelectual na Grécia Antiga. As pessoas estavam cada vez mais tentando entender o mundo ao seu redor e faziam perguntas sobre a natureza das coisas e os mecanismos que regem a vida e os seres humanos. Um desses pesquisadores foi Herófilo, um médico conhecido, formado na famosa escola de Hipócrates. Ele decidiu investigar e descrever a estrutura interna do corpo humano com a máxima precisão. Para isso, ele se mudou para Alexandria, no Egito, uma cidade que era um centro de ciência e cultura, graças à sua grande biblioteca, cheia de conhecimento inestimável. Em Alexandria, Herófilo conheceu um jovem médico chamado Erasístrato, que se tornou seu fiel aluno. Juntos, eles decidiram revolucionar a medicina, criando um novo campo, a anatomia. Mas para isso, eles precisavam de corpos humanos reais para dissecção. Com a permissão do faraó egípcio Ptolomeu I Sóter, os médicos obtiveram acesso a criminosos vivos, condenados à morte. Herófilo e Erasístrato realizavam operações terríveis de vivissecção neles, ou seja, dissecções de pessoas vivas sem qualquer anestesia. Herófilo estudou o sistema nervoso, o coração, os vasos sanguíneos e o cérebro, estabelecendo pela primeira vez a ligação entre o cérebro e a atividade nervosa. Seu aluno Erasístrato continuou os experimentos, estudando cuidadosamente os mecanismos da circulação sanguínea e as funções dos órgãos digestivos. As vítimas sentiam uma dor incrível até perderem a consciência ou morrerem por perda de sangue. Esses experimentos foram conduzidos abertamente, à vista do público, que assistiu com interesse ao espetáculo assustador. Apesar do interesse generalizado, tais pesquisas geraram discussões acaloradas entre cientistas e filósofos da época. Muitos acharam essas ações imorais, mas as autoridades locais continuaram a apoiar os experimentos devido aos potenciais benefícios para a ciência. Durante 40 anos de trabalho, Herófilo fez descobertas significativas que se tornaram a base da anatomia moderna e influenciaram significativamente o desenvolvimento da medicina nos séculos seguintes. No entanto, essas conquistas foram alcançadas ao custo de centenas de vidas humanas. Logo após a conclusão das pesquisas, a vivissecção foi proibida devido à pressão social e controvérsias éticas. Levou quase 2000 anos para que a ciência médica voltasse à prática das dissecações anatômicas, mas desta vez exclusivamente em corpos de pessoas falecidas. Uma das razões para esse longo período de estagnação. Influência de preconceitos religiosos e culturais em relação ao corpo humano e à morte. As obras de Herófilo e Erasístrato foram perdidas para sempre durante o grande incêndio na Biblioteca de Alexandria, que destruiu não apenas seus registros, mas também muitos outros trabalhos científicos importantes. Capítulo 2. Projeto 4 e 1. O Projeto 4 e 1 foi, na verdade, um projeto paralelo ou adicional, que visava investigar as consequências de outro, mais abrangente. Foi iniciado logo após o teste Castle Bravo, uma bomba termonuclear de altíssimo poder que os Elestrinua detonaram em 1954. Castle Bravo
foi parte da Operação Castle, uma série de testes nucleares de alto poder destinados a obter vantagem militar sobre a União Soviética. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética foi a principal razão para tais experimentos agressivos. Ambos os países buscavam vantagem militar, então os Issamiwa aceleraram seus testes, apesar das potenciais consequências. As Ilhas Marshall, um grupo remoto de ilhas no Oceano Pacífico, tornaram-se o local para os testes desses dispositivos nucleares. A explosão Castle Bravo superou as expectativas, criando uma potência 2,5 vezes maior que a planejada, aproximadamente 15 megatons de TNT. Foi 1000 vezes mais poderoso do que a bomba atômica lançada em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. O problema era que as Ilhas Marshall eram habitadas por civis. No entanto, em vez de evacuar os residentes locais, os oficiais americanos decidiram ignorar a ameaça. A evacuação foi discutida, mas nunca realizada. Em vez disso, foi rapidamente criado o Projeto 4 em 1, um programa destinado a pesquisar os efeitos da forte radiação em seres humanos. Aparentemente, as dezenas de milhares de vítimas de Hiroshima e Nagasaki não forneceram informações suficientes sobre envenenamento por radiação. O chefe do projeto obrigou todos os participantes a assinar um compromisso de confidencialidade estrita, já que acreditava que o público não aprovaria experimentos em humanos sem seu consentimento. Ao todo, 239 habitantes das Ilhas Marshall foram fortemente irradiados e já após alguns dias começaram a apresentar sintomas de envenenamento por radiação, queda de cabelo em massa, danos graves à pele e feridas abertas. Algumas feridas cicatrizaram bastante rápido, então os médicos pararam a observação após 75 dias, afirmando que não deveria haver consequências a longo prazo. No entanto, por interesse profissional, os exames dos residentes continuaram por muitos anos. As mulheres sofreram numerosos abortos espontâneos e natimortos, e as crianças que sobreviveram enfrentaram sérios problemas de desenvolvimento, retardamento de crescimento e risco aumentado de câncer de tireoide. Aproximadamente 1/3 de todos os expostos à radiação apresentava tumores graves já em 1974, ou seja, 20 anos após a Operação Castelo. As consequências ambientais prolongadas foram catastróficas. A água, o solo e o ecossistema das Ilhas Marshall foram gravemente contaminados, impossibilitando a agricultura normal e a vida dos residentes locais. Até hoje, uma parte significativa das ilhas permanece perigosa para viver devido ao alto nível de radiação. Nos anos seguintes, os representantes das Ilhas Marshall protestaram contra os Estados Unidos, acusando-os de realizar deliberadamente um experimento na população local. A reação dos Estados Unidos foi ambígua. As compensações foram pagas seletivamente e não integralmente, o que levou a longas disputas judiciais. As vítimas continuam a lutar por justiça e exigem que os Estados Unidos reconheçam plenamente sua responsabilidade pelos danos causados. Capítulo 3. Câmara da Morte. Nos primeiros dias da União Soviética, os adversários políticos frequentemente adoeciam misteriosamente e morriam rapidamente por razões desconhecidas. Na maioria das vezes, foi resultado de envenenamento, uma maneira eficaz e discreta de silenciar todos que ousassem se opor ao sistema. A ideia era simples: matar em silêncio, sem fazer muito barulho. Claro, o público sempre percebeu mortes misteriosas, mas rapidamente esqueceu quem e por que desapareceu. Então, por que o governo soviético teve tanto sucesso em criar venenos mortais? A resposta é simples: experimentos em pessoas vivas. Em 1921, um ano antes da formação oficial da União Soviética, foi criado o Câmara, um laboratório secreto de venenos dos serviços secretos soviéticos. Era uma instituição onde novas substâncias letais eram criadas e testadas em pessoas. Os anos 20 foram um período de estabelecimento do regime soviético, quando o governo eliminava agressivamente qualquer oposição para consolidar seu poder. O laboratório era liderado por oficiais de alta patente da NKVD, embora a maioria dos seus nomes tenha permanecido em segredo. As vítimas dos testes foram prisioneiros dos gulags, numerosos campos espalhados por todo o território, para onde eram enviados todos os que mostrassem qualquer sinal de deslealdade ao governo soviético. O objetivo era desenvolver um veneno que não fosse apenas mortal, mas também indetectável. Ele deveria ser incolor, inodoro e insípido, para não deixar vestígios e passar despercebido durante a autópsia. Os experimentos foram realizados em prisioneiros, aos quais substâncias venenosas foram administradas disfarçadas de medicamentos. Se te dessem um remédio,
você só poderia adivinhar se era uma ajuda ou uma sentença. Testaram a ricina, veneno que causa danos internos e terrível sofrimento. Cianeto, que provoca convulsões, ataques cardíacos e morte rápida. Curare, um potente relaxante muscular que paralisa o corpo, fazendo com que a pessoa sufoca, permanecendo totalmente consciente. Pesquisas sobre a câmara tiveram sucessos significativos, se é que podemos chamar assim, pelo menos para o sistema da União Soviética. Os resultados permitiram criar novas maneiras sofisticadas de eliminar pessoas indesejadas, desde a dispersão de neblina de cianeto até a encenação de ataques cardíacos. Cientistas soviéticos inventavam constantemente novos métodos de assassinato, mas a invenção mais eficaz foi a substância C2, carbamincolina cloreto, que, essencialmente, poderia ser chamado de depressão líquida. Esta substância não agia da mesma forma que outras toxinas. Em vez de causar uma reação violenta, a vítima simplesmente enfraquecia gradualmente. Sua saúde deteriorava-se drasticamente. Ela permanecia calma e silenciosa, morrendo em cerca de 15 minutos. Nenhuma evidência, nenhum sinal de envenenamento. Os testemunhos de ex-prisioneiros lembravam detalhes arrepiantes dos experimentos e as terríveis condições de detenção. As informações sobre a Câmara apareciam até na imprensa internacional, mas nenhuma investigação recebeu a devida publicidade devido ao sigilo e intimidação de testemunhas. Métodos semelhantes foram posteriormente utilizados em outros países, especialmente durante a Guerra Fria. Paralelos modernos podem ser vistos em casos de grande repercussão, como o envenenamento de Alexander Litvinenko em 2006 ou de Sergei Skripal em 2018. Após o colapso da União Soviética em 1991, as autoridades russas afirmaram que a Câmara foi dissolvida. Mas quem pode dizer com certeza que isso é verdade? Capítulo 4. O experimento de Tuskegee. No verão de 1932, no condado de Macon, Alabama, começou um experimento médico que durou 40 anos inteiros. O que começou como uma pesquisa tornou-se um dos exemplos mais vergonhosos de crueldade científica na história dos Estados Unidos da América. O experimento foi iniciado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, em colaboração com o Instituto Tuskegee, uma conhecida instituição educacional para afro-americanos. O objetivo oficial era estudar o curso da sífilis sem tratamento para entender seu desenvolvimento natural no corpo masculino. 600 homens afro-americanos de comunidades rurais pobres participaram do estudo. Destes, 399 foram infectados com sífilis, enquanto 201 foram o grupo de controle sem infecção. Aos participantes foi prometido um tratamento gratuito para sangue ruim, um termo usado para descrever doenças comuns, incluindo anemia, fadiga e sífilis. No entanto, os participantes não sabiam a verdadeira natureza do estudo e não deram consentimento informado. Em vez de tratamento, eles recebiam placebo, aspirina e outros medicamentos desnecessários. Os cientistas nem sequer tinham a intenção de tratar os infectados. Eles estavam interessados apenas em uma coisa: ver o que aconteceria com os corpos dessas pessoas se a doença não recebesse intervenção médica. Nos anos 1940, a penicilina tornou-se um método amplamente reconhecido para o tratamento da sífilis. No entanto, mesmo depois desta descoberta, os homens não foram informados sobre a existência do medicamento. Eles não receberam tratamento verdadeiro de propósito, mesmo quando o antibiótico se tornou amplamente disponível. Apesar de muitos dos participantes conseguirem formar famílias, suas esposas e posteriormente seus filhos foram infectados com sífilis devido à falta de tratamento oportuno. A falta de tratamento levava a sérias complicações médicas, como cegueira, transtornos mentais e até morte. O crime do experimento tornou-se conhecido em 1972, quando a jornalista Jean Heller, da Associated Press, publicou um artigo revelador que provocou indignação pública e se tornou um dos maiores escândalos médicos na história dos Estados Unidos. Logo após a divulgação, o experimento foi encerrado. De acordo com dados oficiais, mais de 100 homens morreram de complicações causadas pela sífilis. Ainda mais pessoas sofreram de doenças graves e incapacidades. As suas famílias também sofreram muito por causa da infecção por sífilis. Em 1973, foi movida uma ação coletiva em nome dos participantes do experimento, que terminou em um acordo de 10 milhões de dólares. Em 1974, o governo dos Estados Unidos aprovou uma lei sobre atos de pesquisa nacional que exigia a criação de uma comissão nacional para a proteção dos direitos dos sujeitos de pesquisa. Isso levou à aprovação do relatório de Belmont em 1979, que se tornou a base para os padrões éticos modernos em pesquisas biomédicas.
Em 1997, o presidente Bill Clinton pediu desculpas oficialmente às vítimas do experimento e suas famílias, reconhecendo as terríveis violações de seus direitos e dignidade. No entanto, o pedido de desculpas não devolverá as vidas perdidas. O experimento de Tuskegee deixou uma marca clara na história como um exemplo de como a ciência pode se tornar uma ferramenta de tratamento desumano, quando os direitos humanos são ignorados por um objetivo maior. Capítulo 5. O experimento da Guatemala. Após o infame estudo da sífilis de Tuskegee, iniciado em 1932, o governo dos Leclerc superou a si mesmo ao conduzir um experimento ainda mais cruel na Guatemala. No período de 1946 a 1948, mais de 5.500 guatemaltecos, incluindo crianças, foram vítimas desta pesquisa. O governo guatemalteco deu acesso a pacientes em hospitais, instituições psiquiátricas e até mesmo orfanatos. Aproximadamente 1.300 pessoas, relativamente saudáveis, com idades entre 10 e 72 anos, foram intencionalmente infectadas com sífilis e gonorreia. A transmissão da infecção ocorria ou pela introdução direta de bactérias em feridas, ou através de contato sexual com trabalhadoras do sexo locais infectadas, que foram financiadas pelos Estados Unidos. O diretor do experimento foi o Dr. John Charles Cutler, o mesmo cientista que participou do estudo de Tuskegee. Ele frequentemente não mantinha registros médicos precisos e fornecia apenas testemunhos anedóticos em seus relatórios, indicando sua consciência da falta de importância de suas próprias ações. Um dos casos mais documentados envolve Berta, uma paciente em um hospital psiquiátrico. Aqui está o que foi escrito no relatório. Berta era uma paciente em um hospital psiquiátrico. Em fevereiro de 1948, ela foi injetada com sífilis no braço esquerdo. Após um mês, ela desenvolveu sarna e logo apareceram erupções vermelhas e úlceras nas mãos e pés. A pele começou a descascar. Apenas 3 meses após a infecção, ela recebeu tratamento. No dia 23 de agosto, o Dr. Cutler observou que Berta parecia que estava morrendo, mas não especificou o motivo. No mesmo dia, ele injetou pus com gonorreia de outro paciente nos olhos, uretra e reto dela, além de reinfectá-la com sífilis. Alguns dias depois, seus olhos estavam cheios de pus e havia sangramento na uretra. 3 dias depois, em 27 de agosto, Berta faleceu. O objetivo deste estudo foi determinar a eficácia da penicilina na prevenção e tratamento de doenças venéreas. Embora o Dr. Cutler afirmasse que todos os participantes receberam tratamento, apenas metade deles realmente recebeu algum tipo de terapia. Estes experimentos não produziram resultados científicos significativos. A experiência foi revelada pela historiadora Susan Reverby durante sua pesquisa sobre o experimento de Tuskegee. A publicação desses dados gerou indignação internacional e dura crítica aos Estados Unidos, que foram obrigados a reconhecer oficialmente esse fato. O público, tanto nos Estados Unidos quanto na Guatemala, ficou chocado com as atrocidades deste experimento. Protestos em massa foram organizados, levando a críticas significativas dos sistemas médico e político, que permitiram tais crimes. As consequências de longo prazo para os participantes foram trágicas. Muitos sofreram de formas graves de sífilis e gonorreia ao longo de suas vidas. Estas doenças causaram grandes problemas de saúde que foram passadas para as próximas gerações. As consequências legais incluíram numerosos processos judiciais contra o governo dos Estados Unidos, exigindo compensação para as vítimas. Embora o governo dos Estados Unidos tenha reconhecido sua culpa, as compensações às vítimas não foram integralmente pagas, e muitos nunca receberam justiça. Após a divulgação deste escândalo, os padrões éticos para pesquisas com humanos em instituições médicas e de pesquisa foram significativamente fortalecidos, incluindo a estrita adesão ao princípio do consentimento informado e as normas éticas de atividades de pesquisa. Somente em 2010, 62 anos após esses eventos, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu desculpas oficialmente ao governo da Guatemala por este experimento terrível. Capítulo 6. Unidade 731. Era para ser um segredo. No mapa, era uma serraria comum, mas na realidade, era um dos mais brutais objetos científicos do mundo. O Grupo 731 é um laboratório da morte japonês, que se escondia sob o disfarce de pesquisa científica, mas na verdade se transformou em uma câmara de tortura, onde a vida humana não tinha valor algum. Este complexo horrível estava localizado em Pingfan, um subúrbio de Harbin, no território de Manchúria, ocupado pelos japoneses na China.
Fundado em 1936, ele atuou durante o segundo conflito sino-japonês, ao mesmo tempo que os eventos da Segunda Guerra Mundial. Dentro das paredes da Unidade 731, sob a liderança do general Shiro Ishii, realizaram-se experimentos brutais em humanos, principalmente chineses, embora entre as vítimas houvesse também prisioneiros de guerra soviéticos. Estima-se que pelo menos 3.000 homens, mulheres e crianças morreram apenas em Pingfan, e o número total de vítimas do Esquadrão 731 é estimado em dezenas de milhares. As pessoas usadas em experimentos nem sequer eram consideradas humanas. Eles eram chamados de Maruta, ou Toras, pois a versão oficial da existência do complexo era uma serraria. Mas, na verdade, essa serraria testava os limites da resistência humana através dos experimentos mais sádicos que se pode imaginar. Pessoas foram colocadas em câmaras de baixa temperatura para ver quanto tempo podiam suportar antes de morrerem. Seus membros eram mergulhados em água gelada e métodos de aquecimento eram testados. Os testes de baixa pressão faziam com que os olhos das vítimas literalmente saltassem do crânio. Foi introduzido no organismo dos sujeitos experimentais o sangue de animais em vez de humano, para estudar a reação. Os prisioneiros eram pendurados de cabeça para baixo para cronometrar quanto tempo levaria para uma pessoa morrer de asfixia. A desidratação foi realizada com grandes ventiladores quentes, levando o corpo da vítima a um estado de mumificação. Os corpos das pessoas que morreram dessa forma pesavam apenas 20% do seu peso inicial. Os experimentos em mulheres grávidas foram especialmente horríveis. Elas foram fertilizadas à força e infectadas com sífilis, gonorreia e outras infecções para ver como isso afetaria o feto. Após o parto, tanto as mães quanto os recém-nascidos foram submetidos a experimentos brutais, incluindo vivissecção sem anestesia. As vivissecções eram realizadas para observar o impacto das doenças nos órgãos em tempo real. As vítimas, que estavam totalmente conscientes, sentiram um sofrimento inacreditável. Esses não foram apenas experimentos médicos. Foi um jogo bárbaro dos cientistas que tinham tudo o que precisavam para realizar os experimentos mais horríveis da história da humanidade. Seus líderes tentaram justificar suas ações, dizendo que era feito em nome da ciência. Um dos professores japoneses, que testemunhou as pesquisas, descreveu assim: alguns dos experimentos não tinham relação alguma com a melhora das capacidades de guerra bacteriológica ou da medicina. Existe algo como curiosidade profissional? O que acontecerá se fizermos isso ou aquilo? Qual foi o benefício médico do estudo da decapitação? Nenhum. Era apenas um jogo. Até os profissionais também gostam de brincar. À medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, os oficiais japoneses apressadamente executaram todos os prisioneiros e tentaram destruir todos os traços do horror experimental. Após a guerra, muitos membros da Unidade 731 escaparam da punição, recebendo imunidade das autoridades de ocupação americanas em troca dos dados de suas pesquisas. Os Estados Unidos mantiveram em segredo a existência da Unidade 731 por anos, até que a informação se tornou pública, devido aos testemunhos e ao trabalho de pesquisadores. A União Soviética supostamente realizou um julgamento de alguns oficiais japoneses, de alto escalão e cientistas, mas apenas 12 pessoas foram condenadas a vários anos de trabalhos forçados. Nenhuma punição real, nenhuma justiça, apenas vítimas traídas, que para sempre permaneceram como números nos cadernos dos sádicos. Os experimentos descritos são apenas uma pequena amostra do que a humanidade realmente é capaz. Eu sei que este vídeo é assustador e desagradável, mas o YouTube, infelizmente, nos oferece apenas 2 emoções para escolher. Então, dê um polegar para cima se você achou interessante e um polegar para baixo se não achou. Se você deseja discutir o que viu ou sugerir temas para outros vídeos, os comentários estão à sua disposição. Inscreva-se e cuide-se. Até mais. Capítulo 7. O mundo mudou? Experimentos cruéis em seres humanos tornaram-se frequentemente tema para cinema e literatura, levantando a questão de por que é realmente importante seguir normas éticas e uma abordagem científica. Isso ressalta que a sociedade está tentando lidar com traumas passados, e os artistas frequentemente são os primeiros a trazer tais assuntos ao público. No entanto, na China, há acusações de extração forçada de órgãos de prisioneiros políticos e uso desses órgãos para transplante. Nos anos 2020, os projetos de edição do genoma humano ganharam notoriedade. Isso causou um choque ético na comunidade científica. Em muitos países, o sistema de testes de medicamentos em humanos ainda é opaco. Os pacientes, muitas vezes, não percebem que estão participando de um experimento.
Na verdade, o mundo se tornou mais complexo, e uma nova onda tecnológica novamente ameaça nos levar de volta a tempos em que um grande objetivo justificava qualquer meio.